Olá para todos que vão assistir posteriormente. Acho que é a nossa sexta aula? Quinta aula? Já estou perdida. Acho que é a nossa sexta aula, né? Do programa. Lília me ajuda aí depois. Mas o tema de hoje é alimentação e qual a relação da alimentação, da nutrição, com a meditação, com a calma e como a gente consegue meditar na hora de comer. Se a gente não tem hora nenhuma, tempo nenhum para meditar, momento nenhum, fala, não tenho tempo para meditar, não acho hora para meditar, não tenho nenhum momento para meditar, algum faísca de meditação você pode colocar na sua meditação, na sua alimentação, na hora da refeição. Então, se você consegue meditar na hora de alguma das suas refeições, você consegue meditar. Se você não consegue meditar de manhã, se você não consegue meditar de tarde, fala, não consigo meditar hora nenhuma, não tenho tempo para meditar, você consegue meditar em alguma das suas refeições, porque comer você vai em alguma hora do dia. Então, você consegue meditar pelo menos em alguma das refeições. Então, a intenção é que você aprenda que você também pode meditar nas horas da refeição, mas a aula não é sobre só mindfulness eating, né? Só sobre comer meditando. Isso vai ser uma das técnicas da aula, mas o mais importante é entender como você se nutre para ter uma vida calma. Como é que a nutrição entra na sua vida? Como é que você olha para a nutrição, olha para o alimento para ter uma vida calma? E aí eu vou para um conceito do yoga, que eu vou partilhar com vocês aqui. No yoga, a nutrição, você se alimentar, ver se tem gente esperando aqui. Acho que não. Então, você se alimentar é muito mais do que você comer. Você se nutrir no yoga e ter energia para viver vai muito além de você comer. Comer é uma parte da sua energia. Respirar é energia, pensar é energia, conversar é energia, estar nos ambientes é energia. E tudo isso são formas de nutrição e tudo isso vai impactar na sua saúde e na sua interação com a vida. Então, Laura, na, vê aqui para mim. só para você interagir, você entender que na vida não é só a comida que você come. Então, é o estado que você vai comer, a energia que você se coloca em frente à comida, a forma que você vai comer, tudo isso vai impactar no que você vai receber de energia daquele alimento. O momento que você vai comer, a atenção com que você vai comer, vai impactar na sua digestão, na sua forma de se nutrir. A energia também não vem só do alimento em si, como a gente costuma ver na nutrição. Então, quanto que tem de carboidrato, quanto que tem de proteína, o quanto que... A nutrição vem da nossa relação com o alimento, com a natureza, com o planeta. Então, é importante a gente entender que o momento de comer é um momento de interagir com o planeta, é um momento de interagir com o que o planeta nos oferece. E a gente também tem que digerir não só alimento, mas a gente tem que digerir o ambiente, a gente tem que digerir as conversas, a gente tem que digerir os nossos pensamentos, a gente tem que digerir a nossa interação de energia com uma pessoa e com a outra. Então, eu lembro de antigamente falar que a mesa não é um lugar de brigar, não é um lugar de discutir, não se grita na mesa, não se briga na hora da refeição, porque sem saber realmente aquilo impacta na forma que a gente vai tirar a energia daquele alimento. E tem vários entendimentos também sobre esse fluxo de energia. Para a gente, a energia eu entro, se torna uma caloria, aquela caloria é quebrada, aquele carboidrato, aquela glicose, aquela proteína é quebrada e vai gerar energia, que vai gerar ATP, que eu vou gastar, e isso se liga ao oxigênio que eu estou captando, respirando, e vai abastecer as minhas células. Esse é o nosso entendimento bem básico aqui, olhando para o Ocidente. Para o Oriente, existem caminhos, etapas e fluxos de energia que se interagem, que são até semelhantes com a nossa entendimento mais moderno, mas que fazem mais sentido para uma vida conectada e atenta com a natureza. Então, a primeira forma de captar energia, a primeira forma de captar força é respirando. Então, o prana, que é a energia que a gente circula durante a respiração,
que vai além do ar, né? Então, quando a gente faz os pranayamas, as técnicas respiratórias que a gente viu na outra aula, que eu estou mobilizando energia dentro de mim, eu vou preparar o meu estado emocional para receber um alimento. Então, eu tenho que perceber a minha respiração, perceber como eu estou, a atividade mental que eu estou, a hora que eu coloquei o prato na minha frente para começar a comer. Só vou pedir para Vera, se você não pegou nada para comer, pega uma coisinha, tá, Vera? Uma castanha, uma frutinha, para a gente comer durante a aula. Então, se você não observa o estado que você está, você já vai começar a se nutrir de uma forma ruim. Então, respirar e ter atenção com a respiração e regular a respiração é a primeira etapa para uma boa nutrição. Então, se centrar, dar 3 respiradas, né? E o que a gente pode fazer nesse momento? Reverenciar o alimento que a gente vai comer. Então, é um outro aspecto que a gente coloca antes de saber a qualidade, a caloria, a quantidade, o que tem de gordura daquele alimento, de sal, de açúcar, do que for, eu vou reverenciar como ele chegou até mim. Então, respirando, eu percebo que aquele alimento foi vindo de uma colheita, então eu agradeço quem plantou, eu agradeço quem colheu, eu agradeço quem transportou, eu agradeço quem embalou, eu agradeço quem vendeu, eu agradeço quem cozinhou, até aquele alimento chegar a mim. Então, essa cadeia toda, que da natureza até chegar ao meu corpo, eu reverencio, e aí eu vou tomando consciência do processo que vem pela frente, que é eu me nutrir daquilo. Então, respirando, eu vou tomando consciência do que vem de nutrição para dentro de mim e de uma forma grata e mudando esse estado mental que eu vou me alimentar. Então eu falo, não tenho horário nenhum para meditar. Se eu consigo fazer essa pausa a cada refeição, início de refeição, é um segundinho, né? É uma mini meditação que me apruma, que me orienta e que vai melhorar o meu processo digestivo. Esses flechinhas todos, eu vou explicar para vocês que é esse fluxo da energia. O prana, que é essa respiração que entra para o nariz e vem para os pulmões, ela primeiro ilumina a minha mente quando eu respiro, por isso que é importante respirar pelas narinas, porque tem essa ideia de que o prana, quando entra no meu corpo, ilumina, clareia a minha mente, clareia os meus pensamentos, e hoje a gente sabe pela fisiologia que o movimento respiratório massageia o tronco cerebral, e essa massagem no tronco cerebral estimula o nervo vago, que é o nervo da calma. Então, respirar realmente acalma e respirar regula o sistema simpático e parasimpático, que nem a gente já aprendeu. Então, eu para respirar 2, 3, 4, 5 minutinhos antes de me alimentar, vai regular o meu organismo para ele sair daquele estado de luta e fuga, para ele relaxar os músculos, para ele preparar o estômago, os fluidos todos que vão receber a alimentação através da respiração. Então, eu posso parar, fechar meus olhos e respirar algumas vezes, isso já vai regular o meu corpo, vai regular o meu sistema nervoso para receber a alimentação. E para o yoga, o prana é uma energia divina. Então, respirar nutre, respirar alimenta, respirar é como eu entrar em contato com tudo que tem no planeta através da minha respiração. O prana, essa energia vital, ela está disponível no universo todo. Então, ela circula por todo o universo e a nossa atmosfera, que é perfeita para o nosso sistema de vida, para a abundância de vida que tem no planeta, é a mesma atmosfera desde que a vida foi criada aqui. Então, eu falo que a gente respira o mesmo ar que Buda, Jesus, né? Os reis, rainhas, todos respiraram. É o mesmo ar, então ele se torna sagrado. Então, só respirar já é uma forma de abastecer o meu corpo de energia. Se eu não respiro bem, eu não consigo captar energia suficiente dos alimentos e reconhecer essa energia como uma energia boa e não vou me sentir animada, não vou ter ânimo, não vou ter força de alma para realizar as coisas. Então, eu preciso respirar para captar uma energia, para regular o meu sistema nervoso, para estimular o meu nervo vago, para me preparar para uma nutrição adequada, para aí o meu organismo retirar daquele alimento tudo que ele tem de bom e eliminar tudo que ele tem de ruim. Então, não tem tanta preocupação com tanta dieta e com tanta coisa que eu como, mas sim com a qualidade que eu estou de relação com o alimento e a reverência que eu estou na hora de comer, o meu corpo dá conta, sim, de pegar um alimento ruim, né, um fast food, e comer, tirar dele o que eu posso tirar de energia e eliminar o que eu não vou precisar dele, e eu manter o meu organismo purificado pelo yoga. Então, esse processo não é tão, para eles, não é tão importante na qualidade do que se come, mas na forma que se come.
Então, essa é a primeira fonte de energia quando a gente fala de nutrição, que é o prana, que é a respiração. Depois, o dana e a pana vayu são fluxos de energia contínuos no corpo. Um está subindo e o outro está descendo. A partir do momento que esse prana entra no corpo, que essa energia entra no corpo, assim como a energia dos meus pensamentos, assim como a energia do ambiente que eu estou, assim como a energia das conversas que eu tenho, das coisas emocionais que eu tenho que digerir, eu tenho que filtrar se isso sobe para minha mente ou se isso desce, eu entrego para o chão, para a terra. Então, esse movimento para cima e para baixo é o que me eleva a mente, o que melhora o meu estado mental e o que eu tenho que eliminar do meu corpo. Isso vale para digerir tudo que eu recebo, tem que ter um caminho de saída, né? Ou eu exalo pela expiração e tiro para fora do meu corpo pela expiração, ou eu vou evacuar, vou fazer xixi, vou urinar, vou menstruar, né? Então, todos esses fluxos, vou parir, todos esses fluxos que são para baixo, que são de saída, são a pana. E todos os fluxos que sobem, que vão nutrir o meu pensamento e as minhas ideias, são o dana. Então, se eu tenho um bom equilíbrio, eu elimino tudo que é tóxico e elevo tudo que é benéfico. Então, eu vou levar para o meu cérebro tudo que é benéfico. Se eu não estou muito bem regulada e consciente do meu processo de nutrição, essa toxicidade vem para minha mente e eu fico mais pessimista, mais medrosa, mais irritada, mais confusa, né? E fico com a digestão mais complicada. Então, eu regulo isso antes, tento me concentrar para ter sempre esses fluxos já ajustados, o que eu levo para a mente e o que eu não quero mais. E esses processos de digestão consciente do que eu estou precisando nesse momento. Samana, que é essa circulação aqui, é o movimento da digestão, né? O movimento do intestino, dos órgãos da digestão, que precisam ter esse fluxo de energia contínuo, precisam ter essa interação entre eles para separar essa energia do alimento e aí depois dividir ela entre o dana e a pana, né? Então esse fluxo precisa acontecer e quando eu respiro adequadamente, o movimento da respiração pelo diafragma regula o fluxo do samana. Quando eu estou agitada, confusa, comendo num lugar agitado, ou com muita descontrole emocional, essa roda da digestão, ou ela paralisa, ou ela fica lenta, ou ela roda ao contrário. O que é rodar ao contrário? Azia, refluxo, enjoo, vômito, má digestão, empachamento, porque o alimento não está indo para baixo, não está descendo, né? Não está descendo pelo sistema, a energia dele está voltando. Então, essa queimação, esse refluxo todo, é uma desregulação do samana. A melhor coisa para tratar a desregulação do samana é a respiração, porque o diafragma vai ensinar o fluxo correto do samana e colocar ele no caminho correto, na direção horária, e eu não vou ter esse processo voltando, essa digestão ou lentificando ou voltando, arrotando, né? Todo esse sistema que a gente sente que a comida parece que está voltando. E a gente fala, a comida está voltando. O que está voltando? Está faltando o fluxo de samana. E aqui a gente tem o Viana. O Viana é a nossa circulação sanguínea, né, para a gente ocidental. Mas é a distribuição do fluxo de todas essas energias captadas por um sistema circulatório muito mais sutil do que o sistema circulatório que a gente conhece na nossa anatomia. Ele tem 108 canais de energia, onde vai ser trabalhada a energia do Yin e do Yang, a energia da acupuntura, essa energia sutil de distribuição de todos esses fluxos. Por isso que vai lá dar uma agulhadinha aqui no pulso e dói o olho, e dói o estômago, e dói a perna, porque esse sistema ele interliga todos os órgãos internos com todos esses canais de energia externa. Então, no Oriente é comum, através da acupuntura, do toque, na Índia, muito mais através de óleos e massagens e ervas passados pelo corpo, para que esse Viana funcione e eu consiga tratar um órgão interno. Então, eu quero tratar um fígado, eu vou passar uma erva ou um óleo no corpo todo que atinja esse órgão, porque eu não vou operar a pessoa para passar um remédio lá dentro, nem quase vai se tomar remédio por boca. Então, muito é através da pele, do toque e na acupuntura através das agulhas. Então, esses toques sutis em todas as partes do corpo são para regular esse sistema de circulação de energia e regular o samana, esses órgãos internos. Então, todo esse momento de comer é muito importante
Porque eu posso comer a comida mais saudável, mais orgânica, o ovo da galinha mais feliz do mundo. Eu posso ter a sala de jantar mais chique, com a louça mais maravilhosa. Se eu não tenho uma regulação emocional, eu não vou captar nada desses alimentos de uma forma adequada e não vou me nutrir de uma forma adequada. Então, antes de eu me alimentar, eu tenho que pensar do que eu estou precisando de nutrição, principalmente nas emoções. Então, eu estou precisando de calma. Esse alimento que eu coloquei na minha frente tem relação com a minha calma? Ele me acalma? Ele vai trazer calma? Eu estou precisando de concentração. Esse alimento que está na minha frente vai me trazer concentração? E dentro do conceito de yoga, eu me relaciono com o que eu entendo da natureza sobre esse alimento. Então, um bife da vaca que morreu sofrendo, e esse bife ficou na geladeira, saiu da geladeira, e aí eu coloco ele em cima da mesa. Eu posso comer ele amanhã de manhã, né? Cozinhar ele amanhã de manhã fora da refrigeração? Não posso, ele vai estar apodrecendo. Por quê? Porque ele tem pouco tempo de vitalidade, ele tem pouco tempo de energia dentro da visão do yoga. Se eu colocar uma maçã em cima da mesa, lavadinha, eu posso comer ela amanhã, na hora do almoço? Posso. A maçã tem muito tempo ainda de energia vital para me entregar. Então, essa relação com a natureza está não na cadeia de carboidratos ou de proteínas ou desse micronutriente, e sim do que a natureza me oferece. Então, quanto que aquilo é plantado, como aquilo foi plantado, eu olho para aquilo e entendo o que que aquilo tem em relação comigo, como eu vou me abastecer daquilo. Se eu preciso de força, eu sinto que eu preciso sentir meus músculos, sentir essa densidade do corpo, eu comer uma carne, eu comer uma carne cozida, eu comer uma carne preparada, e me relacionar com aquele alimento como se fosse algo que vá trazer densidade e nutrição para o meu corpo, não tem problema, porque dentro do yoga da Ayurveda não é obrigado ser vegetariano. Só que acredita-se que o melhor alimento são os vegetais, os alimentos que têm maior durabilidade na natureza. Esses são os mais potentes. Então, a maçã, a banana, o abacate, as frutas, as verduras escuras, que podem ficar, a cenoura, a batata, que fica ali armazenada para o lado de fora muitos dias, sinal de que elas têm uma potência de vida muito grande. E as comidas que estão germinando, brotando, que é o broto do feijão, o broto da lentilha, que estão brotando, elas estão no auge da sua potência de energia, porque elas acabaram de brotar. Então, a relação com a natureza é bem diferente da nossa. E o momento de comer, esse momento de calmaria e de receber o alimento, vai fazer com que eu potencialize o meu estado de energia, o meu estado de nutrição. Então, é fácil, às vezes, abrir mão da carne, do frango, da proteína animal, no entendimento que aquilo tem pouco tempo de energia vital, tem pouco tempo de sustentar a minha energia. E a gente que se alimenta muito de carne no Ocidente, a gente se sente muito mais cansado e desvitalizado do que quem se alimenta com consciência de alimentos mais vegetais, mais crus, mais próximos da natureza. Quanto mais próximo da vitalidade do alimento, mais próximo eu vou sentir essa vitalidade em mim. Se na hora que eu estou comendo, eu estou preparada para receber essa vitalidade, estou conectada com o mundo, estou conectada com aquele processo daquele alimento chegar até mim, e estou com todos esses vaios, que isso aqui chamam vaios, esses são esses ventos internos, esses fluxos, organizados para eu poder receber e me nutrir. Então, eu não preciso nem de quantidade e nem de estabelecer calorias para me nutrir. Eu preciso saber o que eu preciso primeiro emocionalmente. Então, hoje, à noite, né, de lua cheia, os dias de lua cheia são dias agitados, a mente está agitada, é muita informação, a mente fica revelando muitas ideias, revelando muitas coisas, a gente não dá conta da lua cheia com tanta falação interna, a gente não consegue, às vezes, conter a falação interna, fica essa agitação da lua cheia, a gente tem que buscar alimentos que tragam quietude, né, que tragam silêncio, que tragam acomodação para minha mente, principalmente à noite. Outra questão da alimentação é que no yoga, no Oriente, quanto maior é o sol no dia, quanto mais alto, mais calor, mais produção de calor, maior a minha capacidade de digestão. Então, essa ideia de que a refeição do meio-dia é a maior refeição do dia, baseada nesse conceito que é o momento que o meu corpo tem maior potência de fogo, de digestão, de queimar, de produzir energia. Então, a gente tenta comer a maior refeição
e as coisas de mais difícil digestão, maior volume, e que vão demandar mais energia, nesse horário do almoço, que é onde eu tenho capacidade de digerir mais, que eu tenho mais conexão com o sol, mais conexão com o meu fogo interno, mais capacidade de digestão. No início do dia, no final do dia, que o sol vai sumindo, ou que ele está mais fraco, e no anoitecer, eu tenho que facilitar essa digestão, porque eu não tenho fogo do sol, eu não tenho essa energia, então eu vou comer coisas mais cozidas, mais pré-digeridas, mais quentinhas. Então, antigamente se tomava sopa à noite, ou se comia as frutas cozidas, se comia tudo mais cozidinho, mais refogadinho, por quê? Porque eu quero dormir bem, e eu não tenho fogo digestivo. Então, falar, então eu como e só vou dormir 2 horas depois. Não adianta se você vai comer às 9 e vai dormir meia-noite. 9 horas você já não tem fogo digestivo. Então pode ser que meia-noite você ainda esteja lá conversando com aquela digestão parada no estômago. Então o volume tem que ser maior no meio do dia e você tem que ir diminuindo o volume e diminuindo a dificuldade digestiva no início e no final do dia. Então, de jejum a ceia tem que ser coisas muito leves. E às vezes a gente entende coisas muito leves com coisas cruas, frias, né? Isso não é fácil de digerir. Então, as coisas cruas e frias, iogurte com granola, não é uma coisa fácil de digerir. Tem proteína, tem um monte de semente, tem um monte de coisa que é difícil, e tá frio, né? Vai colocar um alimento gelado no estômago, então é melhor que você coma isso mais próximo ali, entre as 10 e as 14 horas, seria um intervalo ali da manhã, um intervalo da tarde, mas é a melhor refeição no meio-dia. E a gente quer o quê? Todo esse programa, a gente quer diminuir o estímulo de estresse e aumentar a resposta do relaxamento. Então, nós estamos no 6º dia falando a mesma coisa. A vida, o tempo todo, está no meu sistema nervoso simpático de luta e fuga, aumentando o meu estresse, adoecendo as minhas células, e a gente está aqui aprendendo a fazer o caminho contrário. Então, se eu não tenho tempo nenhum para meditar, eu vou selecionar a minha alimentação é o que eu posso fazer por mim hoje. Então, se eu tive um dia muito ruim, eu tive um dia muito difícil, eu tive discussão, eu tive cansaço, eu dormi mal a noite passada, eu estou de ressaca. Se eu tive um dia péssimo, o que eu posso fazer por mim? Escolher o que eu vou nutrir meu corpo. E aí a gente faz geralmente o contrário. É aí que eu quero tomar sorvete, aí eu vou comer brigadeiro, eu vou comer bolo, e aí eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou pedir fast food, eu vou comer pizza e que se dane porque eu estou muito cansado, hoje eu vou me dar de presente comida, uma comida que não vai digerir, uma comida que não vai me dar energia, uma comida que não vai limpar meus pensamentos que já estão remoendo na minha cabeça de raiva, um alimento que não vai melhorar o meu fluxo e não vai captar melhor essa energia e não vai circular energia no meu corpo. Então, a gente tem que começar a ter consciência que nos piores dias são os dias que a gente tem que fazer melhores escolhas de alimentação. Meu dia já está péssimo, então eu vou cuidar da minha alimentação. Então, esse minutinho da alimentação é o minutinho que eu vou silenciar, organizar o espaço que eu vou comer, respirar, reverenciar aquela comida, me conectar com aquele alimento, agradecer aquele alimento que surgiu na minha frente, da forma que ele está, e aí eu vou comer. E aí que entra o mindfulness na hora de comer. E o que é o mindfulness na hora de comer? É quando eu vou pegar todos os meus órgãos do sentido e vou colocar em atenção plena à alimentação. Então, a minha visão, o meu olfato, o meu paladar, a minha audição, o meu tato. Então, eu vou explorar aquele alimento como se fosse a primeira vez que eu estou comendo e a única coisa que eu posso fazer nesse momento. Então, quando a gente estuda uma técnica de mindfulness, não se fala nada desse conjunto de informações de vaios. O que a gente está falando é se eu estou comendo, eu estou só comendo. Se eu estou escrevendo, eu estou só escrevendo. Se eu estou vendo televisão, eu estou só estar em atenção plena, vivendo o que você está fazendo. Isso também vai ajudar, né? Mas eu acredito que esse conceito do yoga é muito mais completo do que o mindfulness, mas não é para desprezar nenhuma das duas coisas. Comer observando a textura, o cheiro, a cor do alimento faz parte do yoga e é isso que o mindfulness vai explorar mais. Então, o que eu escolhi para comer com vocês? Porque está tarde e porque já é hora de eu me acomodar e eu preciso hoje, como eu falei para a Lília, hoje foi dia de boletim, então eu preciso de um chazinho, foi chazinho de saquinho mesmo, tá? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para vocês verem. Então, foi chazinho de saquinho mesmo, que eu estou preparando aqui.
E aí foge um pouco daquela ideia, eu já fui da pessoa que seca a planta, guarda a planta, prepara o chá, tem que ser tudo muito maravilhoso, e aí eu tomava muito pouco chá. Aí quando eu me perdoei de tomar chazinho de saquinho, eu tomo bem mais chá. E eu cozinhei uma maçãzinha, tá vendo? Para comer com vocês. Então vocês podem pegar o que vocês vão comer e a gente vai fazer esse processo juntos. Então, o que é esse processo juntos? Primeiro é se centrar, se organizar, ajustar a sua postura, respirar percebendo o ambiente que você está. Está silencioso, está barulhento, está muito iluminado, está pouco iluminado. A sua postura para comer, a altura da mesa, o que você vai comer está adequado. Dá para você fazer um ajuste para comer um pouquinho mais ajustado o seu corpo? Faça esse ajuste. Fez esse ajuste? Mergulha na sua respiração, começando lá na entrada da narina. E deixa o ar massagear todo o seu rosto, todo o seu cérebro, todo o seu palato, tocar lá no seu tronco cerebral, ativar o seu nervo vago e começar a dar informações de calma para o seu corpo. Começa a virar zebra, que sabe que leão alimentado não morde. Então, respira calmamente. De uma forma profunda, ao ponto de você sentir a expansão do tórax em todas as direções. E entendendo que você já está se alimentando de prana. Ai, Cris, estou com fome, que enrolação. Não, você já está se alimentando. Você já está nutrindo os seus campos energéticos, os seus canais, você está purificando os seus canais de energia que vão receber o alimento. Está limpando a sua mente para não gerar toxicidade na sua digestão. Respire, solta o ar de forma consciente, enquanto você vai massageando o seu corpo com a respiração. Lá no seu coração vai agradecendo, agradecendo por ter um alimento e agradecendo toda a cadeia que trouxe esse alimento até você. A terra, a chuva, o sol, quem plantou, quem colheu, quem transportou, quem industrializou, embalou, transportou de novo. Toda a rede envolvida com o alimento que chega até você vai agradecendo. Como você é abençoado, abençoada de ter um alimento que passou por trabalho de tantas pessoas. Todo mundo deu um pouco do seu tempo, da sua existência para você receber um alimento. E agora observa o seu entorno de novo. Se observa. Pergunta para você o que você precisa no seu corpo, o que está faltando. E acredita na sabedoria do seu corpo. Às vezes o corpo pede pipoca com guaraná porque ele está precisando de alegria. Às vezes ele pede um doce, uma sobremesa, para trazer uma certa euforia, um certo contentamento para o seu corpo.
de forma consciente, isso não é uma dependência, mas eu tenho que ter consciência de que eu estou pedindo esse alimento. Se seu corpo está pedindo calma, ele pede por um chá, por uma sopinha. E às vezes o nosso corpo pede até jejum. Se a gente está muito intoxicado, se a gente teve conversas muito difíceis que estão revirando ainda dentro de mim, que eu preciso digerir o desconforto emocional, às vezes o meu corpo aceita e dormir de jejum e começar a refeição um pouco mais tarde, ficar ali 10, 12 horas de jejum, para processar primeiro as emoções, para depois processar os alimentos. E agora que eu abri a câmera, eu mostro para vocês melhor o que. Aqui a maçã. E aqui o chazinho. E agora coloca o alimento na sua frente. Olha para o alimento. Como se fosse a primeira vez que você vai comer esse alimento. Igual a gente faz quando a gente vai apresentar comida lá na introdução alimentar da criança. Você nunca viu esse alimento na sua frente. Olha a forma, olha como ele é, como ele se apresenta, as cores, se ele tem brilho, se ele tem textura, se ele tem curvas. Observa por um pouquinho de tempo esse alimento. Se for uma castanha, uma uva passa, põe na sua mão. Observa na sua mão o espaço que isso ocupa, se você não está num pratinho. Coloca o que você vai se alimentar na sua mão, observe esse alimento na sua mão. Dá esse tempo para os seus olhos comerem, com a curiosidade de uma criança que nunca viu esse alimento. Primeiro consome com a sua respiração e com os olhos, e depois cheira o alimento. Cheira também desconfiado, como se fosse a primeira vez que você vai comer esse alimento. Cheira e vê a que isso te remete. Que recordação que traz. Todo esse campo emocional de recordação desse alimento. Antes de colocar na boca. Por enquanto, a gente ainda está nos outros órgãos do sentido. Se precisar quebrar o alimento, partir para cheirar melhor, parte. Cheira bem o alimento. E aí, coloca um pedacinho na boca. Vou tomar um golinho do chá. E quando você colocar na boca, não mastiga e engole. Coloca na boca e vê como as suas células da língua vão perceber o sabor desse alimento, se vai mais para a ponta da língua, para o lado, para o meio, se é mais ácido, se é mais doce, se é mais picante. Que lugar da sua boca que se interessa por esse sabor. E aí começa a saborear esse alimento. Feche os seus olhos. Escuta o barulho da sua mastigação. Escuta como os seus dentes processam o alimento. Que força eles colocam para mastigar. Que lado da boca você começou a mastigar primeiro. E depois que você engolir, que sabor que restou na sua boca. Antes de colocar o próximo pedaço. Ou dar o próximo gole. Eu espero que vocês estejam comendo comigo, porque eu estou comendo.
E percebe a diferença de se alimentar em atenção plena. Sem pressa. Compara se um pedacinho do que você está comendo, se for um pedacinho de fruta, se for uma castanha, se for um pedacinho de pão, se de um pedacinho para o outro tem diferença da textura, do sabor, do cheiro. E vai trazendo cada vez mais presença dos seus sentidos. E como é que você escuta a comida? Você escuta a sua mastigação. E vai falando para sua mente o que você deseja desse alimento. Que parte que ele vai nutrir do seu corpo. Eu quero esse alimento para a minha mente, para o meu coração, para os meus músculos. Eu quero esse alimento para ter energia amanhã, eu quero esse alimento para dormir bem hoje. Faça quantas pausas forem necessárias. Retome a respiração. Dê espaços vazios entre uma garfada ou um pedaço e outro. E o lado que está predominantemente mastigando é o lado que está precisando de mais energia. Ou que está mais agitado. Então comece a equilibrar. Mastiga uma vez de um lado, mastiga uma vez do outro. Assim como a gente faz com a respiração. Então, uma alimentação, um lanche, uma fruta, algo que você vai comer durante o dia de forma consciente, vai ser uma prática meditativa. Em muitas camadas de meditação. Porque eu tenho que respirar, eu tenho que entender as minhas emoções, eu tenho que entender que estado que eu estou, eu tenho que observar a minha digestão, se ela está descendo, como é que eu estou indo no banheiro, qual o horário, qual o aspecto, qual a quantidade do meu xixi, das minhas fezes, da menstruação, do que eu ainda tenho de fluido saindo. Eu vou olhar esse fluxo como está acontecendo, vou olhar a qualidade da energia que sobe para minha mente em forma de pensamento. Se eu estou muito negativa, se eu estou muito agitada, se eu estou muito ansiosa, se eu estou muito irritada, se eu estou muito crítica, se isso é fruto do que eu comi e da forma que eu estou digerindo os pensamentos. Então, tem toda uma meditação realmente para receber uma nutrição. E aí eu parei um pouquinho agora de comer e eu já sinto a energia se distribuir por todo o meu corpo. Essa maçã, esse chazinho, ainda não passou pelo meu trato digestivo, ainda não chegou no meu intestino, ainda não foi captada a glicose. A gente não está nesse lugar ainda da digestão. Mas essa minha atitude perante a comida, essa minha atitude de gratidão por esse alimento chegar até mim, por todas as horas de trabalho de todas as pessoas para esse alimento chegar até mim, já vão me abastecendo de energia
já vai nutrindo o meu corpo de outras camadas de nutrição, que não é só a glicose, não é só o ATP. Então, eu vou me nutrindo de muitas camadas existenciais conectadas com a Terra, com o planeta, com a existência, com a condição da Terra. Então, as tomadas de atitude que a gente deseja na vida, quer ser mais consciente, quer consumir menos, quer produzir menos lixo, quer ser mais cuidadoso com o planeta, a gente não vai sustentar essas práticas, a gente não vai sustentar esses comportamentos se a gente só pensar neles às vezes. Se a gente pensar nos nossos comportamentos de forma consciente, em cada alimentação, na hora de dormir, na hora de despertar, tomar banho de forma consciente, né? Me preparar nos meus pensamentos e no meu comportamento de forma consciente, eu vou comer menos, eu vou consumir menos, eu vou gastar menos e eu vou ser mais feliz. Porque eu vou estar num estado de experiência na Terra. E experiência não é só ter 1000 carimbos no passaporte. Experiência é tudo que o meu corpo experiencia na Terra. Então, esta maçã, nesse momento, que fez todo um caminho para chegar até mim, é tanta gratidão, e é tanto reconhecimento, e é tanta energia, que essa experiência fica gravada nas minhas células e registra uma nova forma de comportamento e uma nova forma de saúde e um novo estado emocional, que me deixa mais satisfeita com a minha vida e mais plena e mais contente. Então, eu fico mais satisfeita com o que eu tenho hoje, nesse momento, e a sensação de bem-estar que a gente conversou lá no começo, a percepção da qualidade de bem-estar, da qualidade da minha vida, estão nos detalhes. A gente deixa tudo para um momento, para as férias, para o feriado, para o restaurante, e a gente perde esses fragmentos. E aí eu passo a maior parte do tempo num estado inconsciente de experiência humana na Terra. E quando eu começo a colocar todas essas pequenas experiências, a minha percepção de existência ganha riqueza. Então, às vezes, eu não preciso de tanta coisa em tantos lugares se eu consigo perceber a riqueza nas pequenas coisas e regular o meu estado emocional nas pequenas coisas e contemplar as pequenas coisas, como eu coloquei na meditação de hoje. Contemplar é estar no templo, né? Considerar é estar nas estrelas. Então, se eu consigo todo momento considerar e contemplar, eu estou me conectando com a existência. Isso vai me trazendo essa plenitude, isso vai me trazendo essa alegria, esse contentamento. Tem alguns templos, principalmente budistas, que os monges fazem o voto de só comer o que recebe, só comer o que é doado, só comer o que é oferecido na hora da refeição. Então, ele não tem escolha da comida, ele não pede comida, ele não escolhe, ele não se serve da comida. Então, se eu vou estar num bandejão, num quilão, que eu escolho o que eu vou comer, já é um estágio de benéfico. Se eu aceito o que me derem para comer, é um estado quase de iluminação. E quando eu aceito o que me derem para comer, e às vezes as pessoas só dão arroz para aquele bando de monge pedindo comida, e só aquele arroz, ele representa tudo que eu tenho para receber da terra e nutre, e eles são saudáveis. Então a gente consegue começar a entender o que a gente está recebendo, agradecer o que a gente está recebendo, reverenciar o que a gente está recebendo e viver nesse estado de plenitude, sem desejar, porque o desejo é uma escravidão. Então a gente fica desejando, 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 desejando coisas e coisas e coisas e coisas e coisas e coisas, e vive num estado de insatisfação e de inconsciência, né? De ignorância, como a gente fala no yoga. E eu quero sair desse estado de ignorância, porque o estado de ignorância é um estado de sofrimento. Eu quero estar num estado de consciência, e estado de consciência é um estado de felicidade. Ah, eu vou me iluminar e vou ficar maravilhosa e linda e nunca mais vou brigar com ninguém? Não. Ainda estou longe disso, mas eu quero fragmentos disso. E eu posso colocar fragmentos disso na minha vida, fragmentos disso na minha refeição, fragmentos disso no meu dia a dia. Certo? Então, hoje foi isso. Sobre a gente falar sobre comida, nutrição, alimentação, consciência, gratidão, meditação durante a comida
e receber esse alimento e deixar ele fluir como uma grande energia, ao ponto de eu estar sempre animada, sempre com força, sempre com disposição mental, com disposição emocional. É mais um caminho dessa jornada, e a Lília me confirmou que hoje é realmente o 6º dia da jornada, e eu espero que essas camadas tenham feito efeito, que vocês não tenham abandonado as semanas anteriores, tudo que foi aprendido, e se foi abandonado, reveja as aulas. Põe para ouvir a aula e vai escutando o que são essas orientações para a gente voltar a respirar direito, voltar a comer direito, voltar a dormir direito, voltar a se relacionar direito para construir essas camadas de calma e ter uma vida mais consciente, amorosa, disponível e com a sensação de bem-estar. Tá bom, meu povo? Muito obrigada. Vou interromper a gravação. Obrigada para quem assistiu depois. Qualquer dúvida é só chamar.